Segundo dia do nosso devocional. 100 dias para sermos mais parecidos com Ele. E hoje nós vamos ler na primeira carta de João. Acompanhe aí comigo com o seu livro. Diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Eu acho isso uma das coisas mais lindas da Bíblia, quando nós falamos que temos que andar com Jesus. E andar fala de prática, fala de conduta. E eu gosto muito de colocar essas coisas nas práticas ordinárias do dia a dia, dos nossos pequenos detalhes, porque ser parecido com Jesus não é ter um discurso bonito. Ser parecido com Jesus nasce de como nós agimos no dia a dia. Aqui no texto que você tem, fala que nós temos que amar como Ele amou, andar como Ele amou, servir como Ele amou e perdoar como Ele amou. E tudo isso nunca foi sobre discurso. Tudo isso é sobre uma prática do dia a dia. São escolhas diárias. Como nós escolhemos fazer as coisas quando ninguém está olhando, mesmo quando não temos aplauso ou microfone, ou sozinhos no nosso trabalho. Como nós temos que agir, como Ele agiria. Quando fala que nós temos que perdoar como Ele perdoou, deixarmos o nosso orgulho, porque muitas vezes nós não perdoamos, porque o nosso coração ele está cheio de orgulho, porque um não perdoa, o outro não perdoa, então nós também não perdoamos. Então, perdoar é quebrar o nosso orgulho, é quebrar a barreira. É mesmo quando aquela pessoa ela não quer falar mais com você, ou ela não veio pedir perdão, nós precisamos ser parecidos com Jesus e ter um coração perdoador. Quando falamos de amar como Ele amou, gente, é exatamente sobre pessoas difíceis. É exatamente sobre amar o Judas, porque o João, o Tiago é muito fácil de amar, mas a gente precisa amar o Judas, aquele que é difícil, aquele que nem sempre é agradável para nós. Então a gente precisa orar nesse sentido de nos parecermos com Ele e amar as pessoas difíceis. Jesus nunca tirou Judas da mesa. Eu sempre digo que isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo no Evangelho. Ele nunca tirou Judas da mesa, mas ele pegou o pedaço de pão, molhou no vinho e deu esse bocado para Judas, representando amor, representando amizade, representando sinceridade, porque era isso que Jesus tinha no seu coração, sinceridade, ele não podia negar a si mesmo. Então nós precisamos ser sinceros, mas não ser sinceros para despejarmos raiva e ódio em ninguém, não. Nós precisamos ser sinceros em amor e ter um coração como Jesus teve. Nós precisamos servir as pessoas. João 13 fala que ele serviu e nós precisamos fazer isso também. E servir é ser bênção, ser útil, servir é dar uma palavra de encorajamento. Muitas vezes nós estamos com a nossa ferradura tão afiada que, sem perceber, nós acabamos no dia a dia sendo grosseiros, não sendo gentis. E nós precisamos vigiar nas nossas palavras, com aquele nosso colega de trabalho, com o pai, com a mãe. Será que a gente está procurando ser gentil, ser amável com as nossas palavras? Porque Jesus era uma pessoa gentil, Jesus era uma pessoa amável. E esses 100 dias é para a gente vigiar nisso e orar nesse sentido, de ser amável e de ser gentil. Procurar palavras especiais para falar com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, servir
é não ser indiferente. Amar é não ser indiferente. Porque muitas vezes nós nos omitimos em amar, mas nós somos indiferentes. E ser indiferente também é odiar. Ser indiferente é matar pessoas. Então, uma dica que eu dou hoje é: com quem você se tornou indiferente? Com quem você preferiu não falar mais? Se der bom dia, eu dou. Se não der, eu também não dou. Se mandar uma mensagem, eu respondo. Se também não mandar, eu não mando. Se fizer, eu faço. Se não fizer, eu não faço. Isso é indiferença. E o Evangelho condena a indiferença. Então, lição de hoje: com quem a gente está sendo indiferente? Com quem a gente cortou relacionamento? Será que eu, como cristão, eu tenho alguém que eu preferi não falar mais? Será que eu tenho alguém na minha lista telefônica que eu falo assim, eu não quero falar mais com essa pessoa? Vamos pensar sobre isso agora, nesses 100 dias, nesses devocionais maravilhosos em 2026. É um tempo de reatar. É um tempo de reatar, é um tempo de fazer o que o outro não faz. Porque isso é ser como Jesus, é andar como Jesus. Você não precisa falar bonito e ter um discurso bonito, mas você precisa ter atitudes. Você precisa deixar que as pessoas vejam Jesus no ordinário, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, em casa, em todas as coisas. Vamos orar em favor disso? Senhor Jesus, nós estamos nesse devocional dos 100 dias e o nosso objetivo é sermos mais parecidos com você, Jesus. Então nos ensina e nos auxilia nessa dificuldade que nós temos de amar as pessoas como elas verdadeiramente são, porque nós não vamos mudar as pessoas, mas nós podemos mudar nós mesmos, e esse é o objetivo. Nos ajuda a sermos mais pacientes, nos ajuda a sermos mais tolerantes, nos ajuda a sermos mais amáveis, Jesus, em todo tempo. Que nós possamos quebrar as barreiras que nós temos da indiferença. Não, nós não podemos ser indiferentes com ninguém. Senhor Jesus, nos auxilia a sermos tolerantes com as pessoas difíceis. Nos ajuda em todos esses detalhes, a sermos mais parecidos com você, Jesus, quando ninguém está vendo, quando o que nós fazemos ou falamos não vai gerar aplauso de ninguém. Nos ajuda a sermos melhores no nosso dia a dia, das coisas maiores até as coisas menores, e as menores são as mais importantes. Nos ajuda, Jesus, a sermos mais parecidos contigo. Que venhamos a desenvolver amor nas nossas práticas. E que as pessoas vejam em todos esses pequenos detalhes a tua presença, a tua voz, o teu cheiro, Jesus, porque é isso que nós queremos. Eu oro por todos aqueles que estão comigo e que eu e os meus irmãos possamos a cada dia desenvolvermos um coração de amor, como você, Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão também com seu projeto de vida na mão, orando por todas as áreas da sua vida, que elas sejam transformadas, cada área seja transformada pelo teu poder, Jesus. Aleluia. Eu oro em nome de Jesus a ti, meu Pai. Amém, amém, amém. Que sejamos melhores no amor e na prática simples de tudo, em todos os dias. Deus abençoe. Até o terceiro.